pela 9ª vez consecutiva a taxa Selic foi cortada. Então, mais uma vez, a taxa Selic foi reduzida e a gente está aqui para bater esse papo, explicar o que vai mudar nos seus investimentos, o que vai mudar para você, o que vai mudar para as empresas, o que vai mudar na captação de crédito. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. A taxa Selic até ontem estava em 2,25% ao ano e ela foi reduzida em 0,25 pontos percentuais e veio para 2% ao ano. O que isso significa? O que isso vai mudar para você? É isso que a gente vai conversar aqui hoje. Se você está aqui assistindo esse vídeo é porque você provavelmente já sabe que a Selic foi cortada e quer saber quais são os impactos para você nesse novo cenário. Como eu comentei, foi a 9ª vez consecutiva que a Selic foi cortada e então assim, a gente já está se acostumando, né, com essa nova fase de juros baixos no Brasil e não é nenhuma novidade que a renda fixa está rendendo muito pouco, que a gente está tendo que buscar investimentos com mais volatilidade, assumir algum risco para ter um retorno melhor. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o Copom. O que é esse Copom que se reuniu e cortou a Selic e tal? O Copom é um comitê de política monetária que eles se reúnem aí de tempos em tempos para poder decidir se vai, entre outras coisas, decidir se a taxa de juros vai permanecer igual, se a taxa de juros vai aumentar, se vai diminuir. Porque a taxa básica de juros, a taxa Selic, ela norteia aí vários outros indicadores, várias outras taxas. Então ela é referência aí para o mercado, para várias coisas. Então o comitê se reuniu ontem e fez esse corte mais uma vez. Renovou a mínima histórica, né? Porque a Selic veio lá de 15% há alguns anos, até 2,25%, agora até 2%, então renovou a mínima histórica. No Brasil, a taxa Selic nunca teve tão baixa assim. Eu vou trazer aqui para vocês alguns impactos nos nossos investimentos. Por exemplo, a poupança, o investimento mais popular no Brasil, ela vai render agora, nesse novo cenário, 1,4% ao ano. Sendo que esse valor ainda não é de lucro real, ainda tem que ser descontada a inflação. A inflação prevista para esse ano é de 1,63% ao ano. Então significa que se você deixar o dinheiro na poupança por um ano, ele vai render 1,4%, porém a inflação prevista é 1,63%, então no final você vai ter aí um prejuízo de aproximadamente 0,23% se você deixar o dinheiro na poupança durante um ano. Isso sem contar assim, que a gente não tem certeza se a inflação vai ser 1,63%, isso é uma expectativa. Para ter uma ideia, ela foi 2,13% nos últimos 12 meses, até junho agora de 2020. Então pode ser que a inflação seja um pouquinho maior e seu prejuízo seja um pouco maior. Pode ser que a taxa Selic tenha um novo corte, porque o Copom deixou em aberto aí, essa expectativa de mais cortes. Então, se tiver mais cortes na taxa Selic, a poupança vai passar a render menos e você vai perder mais de 0,23%. Outro investimento muito comum são os CDBs, que rendem 100% do CDI. Inclusive algumas contas remuneradas, que você deixa o dinheiro na conta e ele já rende isso, né? Ou então aquela que você aplica realmente um CDB que rende 100% do CDI. 100% no CDI, numa época de juros altos, não é um investimento tão ruim. Não é um investimento ruim. Tem investimentos aí que talvez você encontre, talvez esteja até investindo, que vai render aí 20%, 30% do CDI, 80% do CDI. Então eu estou considerando aqui um investimento que renda 100%, não é dos piores. E então, se você considerar um investimento desse, ele vai render no ano em torno de 1,65%, com esse cenário da Selic a 2% ao ano. Então aí, tirando o imposto de renda, considerando um ano, tá, pessoal? Se ficar menos tempo, o imposto de renda é um pouquinho maior. Então esses valores que eu estou falando aqui em percentual, considerando um ano, então eu considerei imposto de renda aqui se você deixar um ano aplicado. Então em um ano, o CDB vai render em torno de 1,65%, um pouquinho melhor que a poupança que eu falei que era 1,4%, né? Então, 1,65%, a inflação está prevista em 1,63%, no final você vai ficar ali no 0 a 0, se a inflação realmente seguir essa expectativa. Então, assim, a inflação pode ser um pouquinho maior, como eu comentei antes, você pode ficar no prejuízo também num CDB desse.
Sendo que isso aqui eu estou considerando um CDB de 100% CDI. Se for menos, aí você já vai ficar no prejuízo. Um fundo DI, que são aqueles fundos que investem em renda fixa, que você investe no fundo, você está pagando um gestor para poder fazer as escolhas para você e ele investe em renda fixa. Um fundo DI, sem descontar ainda a inflação, está em torno de 0,3% rendendo ao ano, porque o fundo DI normalmente tem uma taxa de administração que você está pagando um gestor para fazer o investimento para você, né? Então 0,3% ainda aplicar mais algum desconto aí, provavelmente vai ter um retorno negativo também. E o Tesouro Selic, que é um investimento aí pós-fixado, que muita gente usa para reserva de emergência e tal, é um investimento é um título público, né, um dos mais seguros do país. Ele está rendendo, nesse cenário atual, 1,33% ao ano. Aí, descontado a inflação, ele vai te gerar um prejuízo em torno de 0,30%. Então, se você reparar bem aqui, o Tesouro Selic está com um rendimento um pouco pior do que o da poupança. O da poupança está 1,4% e o Tesouro Selic está 1,33%. Isso aí vai dar muito pouquinha diferença, mas está um pouco pior que a poupança nesse cenário. Qual a diferença? O Tesouro Selic é mais seguro ainda que a poupança, por conta de estar emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional e não para uma instituição privada. Então ele é mais seguro e com uma diferença pouquinha, talvez, né, vale a pena escolher o Tesouro Direto. E além disso, o Tesouro Direto ele tem uma tabela regressiva de imposto de renda. Quanto mais tempo você deixar, menos imposto de renda você vai pagar. Ela vem sendo reduzida aí a cada 6 meses. Então, após 2 anos, o imposto de renda fica em 15%. Então, quanto mais tempo você deixar, você vai reduzindo até chegar a 15% de imposto de renda. O Tesouro Selic começa a ficar mais vantajoso que a poupança nesse caso. Mas agora, para poucos meses e tal, em relação à rentabilidade, ele está até um pouquinho pior do que a poupança, por conta da poupança não ter imposto de renda. O que a gente resume com isso, pessoal? Que não tem como a gente ganhar alta rentabilidade num investimento com liquidez alta e alta segurança, né, que são esses investimentos de renda fixa pós-fixados, que você pode resgatar a qualquer momento, que eles são bem seguros, eles não tem muita oscilação. Então, assim, nesse momento de juros baixos, como eu já comentei aqui várias vezes, é muito difícil, né? É praticamente impossível você ter boas rentabilidades na renda fixa pós-fixada. Lembrando que alertando também para quem tem previdência privada, que a previdência privada segue muito próximo aí dos fundos DI que eu comentei. Então ela vai te cobrar além de render pouco, descontar a inflação, descontar o imposto de renda, ainda tem a questão da taxa de administração. Então ela vai ficar muito próxima aí de um fundo DI, dependendo de quanto você paga de taxa. Normalmente essas taxas de administração para investimentos de renda fixa giram em torno de 0,5%. Então você tirar 0,5% aí de uma coisa que está rendendo já negativo, é mais prejuízo, né, para você. Quando os juros estavam altos, você paga 0,5%, mas os juros está em 15% ao ano. Então vale a pena, às vezes, para quem não quer tomar a decisão, para quem não quer ir lá e aplicar diretamente no Tesouro Direto, valia a pena para essas pessoas investirem através de fundo, através de previdências privadas e tal. Hoje tem que tomar muito cuidado, você tem que estar ciente disso. Se você quiser continuar dessa maneira, é uma opção, mas tem que estar ciente. O que além dessa questão da renda fixa pós-fixada render pouco, vou falar aqui qual é a tendência, onde as pessoas vão buscar melhores rentabilidades. A renda fixa acabou, não tem mais rentabilidade boa na renda fixa? Como que vai ser esse movimento, né? Então eu vou falar um pouco disso agora. A renda fixa não acabou. Para reserva de emergência, mesmo você tendo uma rentabilidade muito baixa ou nem corrigindo o dinheiro totalmente da inflação, mesmo assim, sua reserva de emergência você tem que deixar numa renda fixa pós-fixada, porque você não pode deixar sua reserva de emergência numa renda variável, ou então num investimento de renda fixa pré-fixado, que tem um prazo de validade, que você só vai poder resgatar daqui a alguns anos, porque ela é reserva de emergência. É um dinheiro que você precisa ter rápido ali se você tiver alguma urgência e precisar utilizar. Então, nesse caso,
a renda fixa não acabou. O pós-fixado, mesmo rendendo pouco, ele é mais seguro, ele tem alta liquidez, então você resgata a qualquer momento. Você está ali só tentando corrigir seu dinheiro realmente, mesmo que perca um pouquinho. Para esse caso, não tem o que fazer, pessoal. É o mais indicado realmente deixar num investimento, né, como esse aí, como esses que eu comentei, né, que você retira a qualquer momento, que a segurança é alta. Agora, após a reserva de emergência, aquele dinheiro que você tem a mais, a tendência com essa taxa de juros baixa são as pessoas buscarem mais risco, buscarem mais volatilidade, buscarem mais travar o dinheiro e fazer investimentos para o longo prazo, né? Então, essa é a tendência. São as pessoas mais conservadoras travarem o dinheiro e fazerem investimentos em renda fixa pré-fixada, porque ainda é possível encontrar investimentos que rendam aí 8, 9% ao ano, até mais. Porém, para o longo prazo, você travando o dinheiro, levando até o vencimento. Isso tem prós e tem contras, porque a gente não sabe como vai trabalhar a inflação daqui para lá. Então pode ser que a inflação suba e tal, e o seu ganho real também fique menor, mas é uma opção. Ainda tem opções pagando aí 8, 9% de rentabilidade na renda fixa. Porém, você tem que travar ao longo do tempo. E você tem esse risco da inflação ir subindo e a sua rentabilidade não ser realmente... No caso hoje, se a inflação continuar em torno de 2%, 1,6%, você investindo a um investimento desse de 8% ao ano, você vai ter um ganho líquido aí de 6%, 5 e pouco, porque tem um imposto a ser retirado, né? Mas se a inflação subir, esse lucro vai diminuindo. Então ainda tem na renda fixa uma outra opção de investimento, que são os investimentos híbridos, são aqueles investimentos atrelados à inflação, que ele te remunera da seguinte maneira: ele te paga a inflação e mais uma taxa fixa. Então ele mistura um pouco do pós-fixado, que ele varia de acordo com um benchmark, que no caso aqui que eu estou comentando é o IPCA, é a inflação, e ele te paga mais uma taxa fixa. Por exemplo, esse tipo de investimento tem no Tesouro Nacional, a gente chama de IPCA+. Você pode ir lá e comprar um investimento de IPCA+, que ele te paga o IPCA mais, por exemplo, 3,5% ao ano. Então é garantido que você vai ter de lucro real aqueles 3,5% ao ano. Vai tirar só o imposto de renda dali, né, e tal. Mas assim, ele já está livre da inflação. Se a inflação for para 10% ao ano, o seu lucro real vai ser os 3,5% lá aproximadamente. Nesse exemplo, né, pessoal? Então, assim, na renda fixa tem essas opções. As pré-fixadas, longo prazo, você vai ter que travar o dinheiro. Ou as híbridas, que é IPCA mais algum rendimento, que também tem prazo de vencimento, você tem que levar até o vencimento. Então, o investidor vai ter que abrir mão dessa liquidez, o investidor conservador, para travar o dinheiro um pouco no tempo. E o investidor já mais moderado e arrojado, ele pode começar a dar um passo a mais e ir para a renda variável. Qual é o intuito dessa taxa Selic ser reduzida? A taxa Selic reduzida, o crédito fica mais em conta. Para a gente, pessoa física, talvez isso não impacte tanto para pegar o crédito, porque agora estamos num momento de crise, os bancos estão segurando o dinheiro, né, tem o risco do banco, né, tomar calote, do banco da inadimplência aumentar. Então talvez para a gente não vai ter tanta facilidade agora no curto prazo para aproveitar desses juros baixos. Porém, para as grandes empresas que já têm dívidas atreladas a esses benchmarks, né, por exemplo, atreladas ao CDI, que segue aí diretamente proporcional à Selic. Então, essas empresas que têm dívidas já atreladas a esses indexadores, elas vão ficar com um custo de capital de terceiros, com um custo de empréstimo, né, dessa dívida menor, porque a Selic caiu, o CDI caiu, então a dívida da empresa diminuiu. Isso é mais saudável para as empresas. Ela consegue ter caixa, ela consegue aumentar o lucro dela, ela consegue pagar os funcionários, a economia continua girando, ela não tem que demitir os funcionários, aí o desemprego não aumenta. Então a taxa de juros baixa, ela incentiva essa parte do empreendedorismo, realmente das ações ali, das empresas, da economia de maneira geral. Então, por isso, esse é o intuito do Copom, estar reduzindo essa taxa, principalmente nesse período de crise. Aí, qual é a tendência? A empresa tem um custo menor de capital, ela consegue se manter, ela não quebra, acontece isso tudo que eu falei, de não demitir, então isso vai girando a economia e tende a ficar a empresa tende a crescer, a ter um lucro maior. Então as pessoas
veem que na renda fixa não estão tendo retorno, as pessoas mais moderadas e arrojadas, e começam a ver que as empresas na bolsa estão tendo um retorno maior devido a essa taxa de juros reduzida e tal, e começa a ter essa migração da renda fixa para a bolsa. Então, essa migração a gente já está vendo que está acontecendo muito e deve continuar com esse cenário de juros baixos. Então, as pessoas estão saindo da renda fixa e começando a botar um pezinho na renda variável, buscando uma rentabilidade maior e provavelmente, se souberem investir e tal, vão encontrar, porque as empresas estão tendo essa facilidade do crédito mais baixo e tudo mais, com juros mais baixos. Então, pessoal, assim, esse movimento vai continuar acontecendo e quem ali não está aguentando mais esse rendimento baixo na renda fixa, tende a ficar somente com a reserva de emergência, talvez alguma coisa para o longo prazo e botar um pezinho na renda variável. Então, assim, a renda fixa não acabou, tem essas opções de longo prazo que eu falei, indexados ao IPCA, tem os pré-fixados também. Para a reserva de emergência não tem jeito, fica no pós-fixado mesmo, e tem como botar um pezinho em renda variável e aproveitar, né, esse cenário de juros baixos em outro lugar. Então, assim, tem espaço para todo mundo, só não tá fácil como antigamente, a gente sem correr risco nenhum, sem ter que botar o pezinho lá na renda variável, a gente ganhava 14%, 15% ao ano num tesouro nacional, num título privado e tudo mais. Então, hoje não tá assim tão fácil mais, a gente vai ter que estudar um pouquinho, vai ter que botar um pé numa coisa que tem um risco maior, ou vai ter que travar o dinheiro no tempo, mas ainda tem boas opções. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Qualquer dúvida, coloca aí no comentário. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí. E se você não é inscrito no canal aqui Petroleiro Investidor, se inscreva aí no canal e ative o sininho para ficar sabendo aí dos próximos vídeos. Um abraço, até o próximo vídeo.